E o Senhor tem nos levado a discipular, a ensinar a respeito da adoração. Para nós é uma responsabilidade muito grande, porque adorar a Deus é a coisa mais difícil que existe. Não é fácil adorar a Deus. Para que Ele se agrade, nós temos que acertar. E eu quero compartilhar uma palavra que está em Efésios capítulo 5, já foi citada inclusive esta noite, na hora do louvor. Foi muito bom porque confirmou em nós. E vamos ler o capítulo 5 até o versículo 21. Versículo 1 até o 21. Depois vamos ler um outro texto da palavra de Deus. Amém, queridos? Efésios capítulo 5. Versículo 19 ao 20 são os principais. Mas eu gostaria de ler todo o capítulo até o versículo 21. E depois vamos ler Colossenses 3. Mas vamos primeiro para Efésios. Todos encontraram? Amém? Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos ler o versículo 8 em diante, e aonde houver a palavra luz, eu posso substituir nessa noite por som. Versículo 8. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois o som no Senhor. Andai como filhos do som. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pelo som, porque o som tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te sonorizará. Amém? Dê um glória a Deus bem bonito. Vamos ficar aqui, vamos para Colossenses agora, vamos passear na carta de Colossenses, o capítulo 3. Muito precioso também, muito parecido inclusive com o de Efésios. Colossenses 3. Eu espero você encontrar. Porque dizem que levita não gosta de ler a Bíblia. Então espero os levitas encontrarem. Vamos ler. Versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Quantos estão agradecidos ao Senhor por essa palavra? Palavra poderosa. E uma das coisas que Deus tem tratado ao meu coração é o que vamos cantar. E essa é a preocupação dos apóstolos, dos profetas e de pessoas que estão preocupadas com a dimensão que a igreja está vivendo em nossos dias. O que nós, os levitas, que somos os introdutores do culto, o que nós vamos cantar, o que nós estamos cantando. E eu sei que não só eu quanto vocês, todos nós estamos interessados em saber e descobrir a forma correta de adorar a Deus. Quantos estão preocupados com isso? Amém? E aí é interessante, já que na nossa responsabilidade, está na nossa responsabilidade essa tarefa de descobrir a forma que agrada a Deus, para adorá-lo
Eu sei que nós atrelamos muito a adoração à música. E eu não sei porquê, mas isso foi ficando conosco. Não é que os pregadores ou outros ministérios não tenham essa função de adorar, mas nós terminamos colocando isso tão intrínseco na música que é como se a gente adorasse só na hora da música. Isso é bom porque ela introduz os cultos, mas é bom que a gente entenda que a adoração não precisa da música. A música precisa se tornar uma adoração, mas a adoração não precisa de música, queridos. Amém? Mas nós estamos aqui como levitas, como pessoas preocupadas com a música, com o que vamos cantar, com o que vamos ministrar na casa de Deus. E pela palavra, já entendemos que quando Deus se agrada, é muito visível isso. Quando Ele se agrada, quando Ele recebe, Ele responde. Diga comigo, quando Deus recebe, Ele responde. Todas as vezes que nós ministramos e Deus se agrada, Ele responde. Isso é maravilhoso. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento. E é bom saber que Deus gosta do louvor, da adoração e de receber. Diga comigo, Ele sempre vai responder a adoração espiritual e verdadeira. Diga mais uma vez, Deus sempre vai responder a adoração verdadeira. E o que mais? E espiritual. Nós estamos chamando algo de espiritual, nós estamos usando muito o termo sobrenatural. Sobrenatural que está acima do natural. Então é algo espiritual. Amém? É algo espiritual. Nós só precisamos descobrir qual é a relação entre a glória de Deus e o som dos homens. Se o que nós liberamos como som realmente está atraindo a glória de Deus. E o Espírito Santo quer nos ensinar a cantar. O Espírito Santo quer nos ensinar a tocar. O Espírito Santo está interessado em nos levar a dimensões espirituais, porque Ele é o Espírito Santo. E eu me lembro que um dia eu estava louvando, e eu estava indo no meu limite espiritual. Eu estava cantando no nível que eu achei que estava alto. E o Senhor falou comigo, você está cantando as canções pela metade. E eu disse, tem mais? Eu estou achando que eu estou top. Ele disse, tem muito mais. Quando eu penso que tu vai começar, tu parou. Tua música toda pela metade. E eu comecei a entender que Ele estava interessado em nos ensinar a cantar. Diga comigo, o Espírito Santo está interessado em nos ensinar a adorar com arte. Eu gostaria de lembrar, e eu vou falar muito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, em alguns lugares, principalmente em Apocalipse, nós vamos ver que o Espírito e a noiva vão dizer vem. Para nós podermos cantar vem, para nós podermos atrair Jesus, nós precisamos estar cantando com o Espírito Santo. E eu quero que você não perca esse link. Para você de fato atrair Jesus, você precisa cantar com o Espírito Santo, tocar com o Espírito Santo, dançar com o Espírito Santo, se mover artisticamente com o Espírito Santo. É por isso que nós vamos precisar do Espírito Santo para agradar a Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Prosseguindo, o que Ele quer nos fazer é nos levar além do nosso limite. O limite do que nós já ouvimos na terra. O limite do que nós já tocamos. O limite das 7 notas que depois se tornam até infinitas. Mas de repente Ele quer nos levar além dessas 7 notas. A glória de Deus, queridos, ela sempre vai produzir um som. Eu disse o quê? Eu disse o quê? A glória de Deus sempre vai produzir um som.
Quando o Espírito desceu em Pentecostes, em Atos 2, não veio um vento, veio um som como de um vento. Leia. Veio um som como de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa. Veio um som. Todas as vezes que a glória de Deus se manifestar, vai produzir som. Então eu vou colocar o som e a luz como a mesma coisa, porque fisicamente é. Luz e som são iguais. E eu posso entender que a glória de Deus é luz. Quando ela descia no tabernáculo, descia como um facho de luz do céu à terra. E há quem diga que era uma chama azul. E é com certeza, todas as vezes que aquela luz azul descia, havia um som. Quem sabe nem todos os ouvidos ouviram. A glória de Deus é luz, a luz é som, e nós somos filhos da luz, somos filhos do som de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Você vai ver isso em Efésios 5:8. Nós somos filhos da luz, somos filhos do som de Deus. A questão é que esse som não pode ser ouvido por qualquer um. Esse som não vai ser ouvido por qualquer um, mas ele poderá se manifestar através de um. Quantos estão entendendo? Ele poderá se manifestar através de um. O som do céu tem uma frequência sobrenatural. O som do céu tem uma frequência espiritual. Era para ser muito simples para nós, já que nós somos espirituais. Eu vou entrar no link, rapidamente eu vou voltar. O pensamento hebraico é diferente do pensamento grego, que é esse pensamento que nós temos. Um pensamento que quando nós vamos para a universidade, todo mundo coloca na nossa cabeça filosofia grega, que é exatamente para não permitir que sejamos espirituais. Porque o pensamento grego é lógico e o pensamento hebraico é espiritual. O pensamento hebraico, ele fecha os olhos e ele vê. O pensamento grego quer abrir os olhos para ver, quer tocar, quer ver se é verdade isso. Mas o pensamento hebraico não, ele fecha os olhos e ele começa a ver: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele vê as coisas espirituais. E é exatamente isso que nós temos sido roubados, porque nós entramos aqui e queremos ver as coisas, mas primeiro você precisa ser espiritual para ver. E você só vai entender que isso é sério quando a tua fé for tão ativada que você vai ver aquilo que ninguém está vendo. Fé é a certeza das coisas que não se veem. É a certeza. O que você está vendo? Eu já estou vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo um som. Alguém vê um som? Sim. Eu estou vendo um som. Aleluia. O som do céu tem uma frequência, queridos. O nome dessa frequência é santidade. É impossível para um levita viver aqui em cima sem isso. Ele vai ser simplesmente um cantador, um tocador, até um instrumentista. Vai até impressionar os homens, quem sabe. O som do céu tem a frequência da santidade. E nesse som está escrito em
em Efésios 5, as trevas se manifestam para a sua condenação. Eu acho isso tão impactante. Quando o som de Deus se manifesta, as trevas se manifestam para ser condenada. Não há nada de trevas aonde o som de Deus está. E se há, se manifesta para perder as forças. Nesses 2 capítulos que fala de louvor no culto, Paulo fala contra o pecado. Observaram? Observaram, queridos? E ele fala ali, Efésios 5, 3 a 6, Colossenses 3, 5 ao 10, ele fala exclusivamente. Primeiro ele vem contando sobre a luz, lá em Colossenses ele já fala sobre as coisas de cima. E nesses 2 capítulos, um da luz e outro das coisas de cima, ele diz logo depois: não haverá nem luz, nem coisas de cima, quem é impuro, quem vive na prostituição, na avareza. Nos 2 capítulos, quando ele lembra de avareza, vírgula, que é idolatria. Parece que era para nós, os levitas, dessa geração. E Paulo fala dos níveis que o louvor a Deus pode alcançar. Quando vocês louvarem, quando vocês começarem a cultuar a Deus, podem vir com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pode ser assim. Esses cânticos só serão cantados, cânticos espirituais, por pessoas que pensam nas coisas de cima. Esses cânticos só serão cantados, tocados, ministrados por pessoas que andam na luz do Senhor. Colossenses 3:2, Efésios 5:8. O perigo é quando nós não ouvimos mais o som de Deus. Quando a eclésia, quando a igreja de Jesus começa a não ouvir mais o som de Deus, nós nos perdemos de Deus e a igreja fica desativada. E é o que está acontecendo com muitas igrejas no Brasil e no mundo, que já foram fortes, que já receberam muito. Mas quando a igreja caminha nesse som, nessa luz, dos louvores corretos, das canções sendo usadas de forma a adorar unicamente a Deus, é muito simples acontecer as revelações, as visões. Quando a unção começa a ser liberada, por causa de um levita que subiu, ele começou a louvar, a adorar, daqui a pouco alguém começa a ter visões, outros começam a ter revelações, outros começam a ser curados, por causa dos louvores, daqueles que pensam das coisas lá de cima e andam na luz. Se você está entendendo, diga amém. Estão tão caladinhos que eu estou com medo. Vamos ler Colossenses 3:16. Alguém pode ler para mim bem bonito? Colossenses 3:16. Fui até falar dessa noite, tremendo. Para alcançarmos essas canções, queridos, a palavra de Deus deve estar em nós de forma abundante. Abundante, mas é muita palavra.
ela deve habitar em nós de forma abundante. Então, na época que eu comecei a cantar, aquele pastor disse para mim assim: cantor, canta, pregador, prega. Então eu sabia que quando eu subia, eu jamais poderia citar as escrituras, porque eu estava subindo para cantar para uma plateia. Eu era cantora profissional dos crentes. Então eu subia e começava a cantar um hino especial. E se, ai de mim, se eu começasse, irmãos, e Deus falou comigo, louve a Deus, fique de pé. Ele pegava o meu microfone e tomava. Eu me lembro, o último teste foi um fracasso para mim. Eu não conseguia mais controlar a palavra, estava aqui. Eu disse: meu Deus, eu estou arruinada. Eu sou cantora, cantor canta, pregador que prega. Por isso que eu nem li a Bíblia. Mas sabe o que foi o pior? Eu comecei a ler. E quem começa a ler a Bíblia não consegue ficar com ela guardada só para si. E eu comecei a ler a Bíblia. E quando alguém me dava oportunidade, eu queria, olha, está escrito. E o meu pastor, era um congresso de 12 mil pessoas. Aquele ginásio estava lotado e eu era a ministra de louvor, a cantora da noite. Peguei o violão, ele já não gostou. E eu comecei a louvar. Só que antes de louvar, eu falei: irmãos, vamos ficar de pé. E ele assim. E a igreja, diga comigo, a igreja é linda. Queridos, a igreja sempre vai obedecer o Espírito Santo. A igreja ficou de pé. Eu disse: vamos louvar. E eu decidi esquecer para trás de mim Satanás. Eu disse: vamos louvar. Eu peguei o violão e comecei. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E o povo começou a adorar. Alguns começaram a se ajoelhar. Eu vi a glória de Deus naquele dia. Só senti quando ele tomou o meu microfone e disse: pregador prega, cantor canta. Se fosse para você pregar, eu não tinha convidado um pregador. O senhor está certo. Fui lá para o meio do povo, fiquei lá na House Mix, né? Na casinha de som, querendo me esconder. O povo todo olhando assim. Era um ginásio. Você sabe que ginásio fica aquele negócio assim, o povo no meio. Eu estava lá no meiozinho, querendo me esconder. Disse: quer saber? E eu não conseguia parar de chorar. Meu Deus, o que está acontecendo? Estou fazendo feio demais. Está cada dia pior para o meu lado. Quando você, levita, começar a ler a Bíblia, vai piorar para o teu lado. Porque você não vai mais conseguir chegar aqui e cantar. Você não vai mais conseguir pegar o violão, um pedaço de papel e dizer: agora eu vou compor, me inspira. Não. Você vai pegar a Bíblia e começar a ler e vai dizer: uau, meu Deus, o que é isso? Quantos podem dar glória a Deus? Quando a palavra de Deus habita abundantemente em nós, queridos, ela vai ensinar. Ela vai edificar, ela vai admoestar e ela vai unificar a igreja. E definitivamente não é isso que está acontecendo com as músicas que nós estamos ouvindo. Graças a Deus essa noite foi boa demais.
Quem canta aquela música, a segunda música? De quem é aquela música? Que ele cresça, que eu diminua. Ele é uma bênção, não é? Nem fale para ele. Que eu faço questão de não saber os nomes, mas eu senti vontade porque é a segunda vez que eu ouço essa canção. Acho que a gente estraga quando a gente sabe o nome da gente. Mas como a música diz, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Graças a Deus, sempre haverá uma geração que será um depósito do som de Deus. Sempre. Por mais que uma multidão esteja cantando a música errada, haverá alguém que cantará a música certa. Uma música espiritual. Que os homens podem até não estar ouvindo, queridos. Mas se o culto é para ele, o interessado vai estar ouvindo sim. O som da verdadeira adoração. Quando nós liberamos esse som, Lúcifer perde. Diga comigo, o som tem o poder de mudar tudo. Diga de novo. É claro que o diabo, que Satanás, que Lúcifer sempre vai usar o som para discipular, para agrupar. É claro que Lúcifer sempre vai usar o som. Ele é um levita caído. Porque ele sabe que o som tem o poder de mudar ambientes. O som tem o poder de mudar tudo. Diga comigo, o som gera sensações de trevas ou de luz. Quantas pessoas têm sensações, e queria ter tempo de falar sobre sensações, porque as músicas, elas geram sensações internas na nossa alma, e as músicas espirituais, elas devem gerar sensações espirituais. E essas sensações, elas são sentidas por nós, e nós conseguimos até entrar na dimensão do espírito e ver o espiritual acontecer. Se você está entendendo, diga amém. Isso é muito sério. Eu quero que você comece a exercitar esses pensamentos. Porque o som espiritual, ele traz a luz de Deus. Mas o som de Lúcifer traz trevas. O som que a igreja canta, que a igreja toca. O som que os ministérios de dança dançam. Influencia na marcha da igreja. Influencia na conquista de uma igreja. Assim como influencia na sua queda. A música da igreja pode conduzi-la ao seu destino. O que mais a igreja canta? O que mais nós estamos cantando? A presença de Deus? Pois estamos indo para ela. Aonde mais nós nos envolvermos cantando, liberando sons, nós seremos conduzidos por ela. Esse é o poder do som. Vai nos levando, a gente nem percebe. É por isso que Satanás faz músicas ridículas. Como vou beber. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Músicas que no Nordeste se toca muito. Música brega. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Mulher não sei o que. Homem não sei o que. Tô com saudade, tu não vem mais. Tu me traiu. E aí vai baixando o nível, vai baixando o nível. É a treva da música. E eles entram nos bares e ficam ali
respirando a treva. Alguns até a bebão começam a cantar as trevas. E os principados, os demônios vêm por causa daquilo. Não é para acontecer conosco, porque nós temos que entender o que nós estamos cantando. Há quem diga que os crentes mentem muito quando cantam. Não foi eu que disse isso. Foi um grande escritor. É por isso que Deus está interessado nos verdadeiros. E o Senhor Jesus disse ao povo de Deus, disse aos judeus: vocês me adoram de lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. A música pode influenciar na oração do povo, queridos. A música que nós cantamos pode conduzir as pessoas a se prostrarem. Quantos estão entendendo? A música que nós liberamos pode, vai acontecendo, vai envolvendo, vai gerando tantas sensações espirituais que daqui a pouco alguém começa a vomitar a enfermidade. A música espiritual, ela começa a influenciar o ambiente de uma tal forma que coisas sobrenaturais começam a acontecer no meio do povo. É a influência que ela deve gerar. Ela deve conduzir as pessoas ao arrependimento. Diga comigo: as trevas compõem para conduzir os homens às trevas. O clima espiritual de um povo sempre tem um indicador musical. Sempre terá. Cânticos espirituais. Diga comigo: cânticos espirituais é uma adoração profética. Ontem nós estávamos aqui quando nós recebemos alguns cânticos. Todos nós, alguns de nós recebemos. E havia uma profecia sendo ministrada, cantada. Os cânticos espirituais, eles devem vir em nosso meio para ser liberado uma admoestação, uma exortação, a edificação do corpo de Cristo. Para que servem os dons, queridos? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando os dons são manifestados na igreja, deve liberar na igreja uma edificação. Não é só cantar por cantar, não é só tocar por tocar, não é só cumprir a introdução da música, do culto. É gerar algo novo no culto. Na verdade, há músicas tão poderosas, há levitas tão ungidos, que às vezes o pregador estava frio, mas a adoração foi tão quente que ele começa a se aquecer. Quando ele pega o microfone, ele mudou até a palavra. Vocês já viram isso? Já vimos isso. E o que eu acho lindo é porque um levita profético, uma adoração profética, ela é tão forte que quando o profeta da adoração chega, que ele começa a ministrar profeticamente, até os profetas que estavam encalhados começam a profetizar. Começa a sentir aquele negócio, daqui a pouco, meu Deus, mão na cabeça do outro, tá. Porque a liberação do som profético, ele estimula os dons. E é claro que Satanás vai fazer qualquer coisa para esse som não ser liberado. Mas nós somos a igreja. Está em nós esse som. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Em todos os avivamentos da história de Deus com os homens, a música estava lá. Em todos. Estivemos na República Tcheca agora em março e fomos conhecer a estátua, não é? O monumento de um homem que eu admiro muito. John Hus. Ele estava lá. Aquela estátua abandonada. Morreu ali numa fogueira para trazer um avivamento para a igreja. Morreu louvando.
todos os grandes avivamentos, sempre havia uma música. Sempre havia um som. Lutero compôs muitas canções. A mais conhecida, Castelo Forte. Calvino compôs muitas canções. Formado em música, assim como Lutero era formado em artes. Mas ele gostava muito do Salmo 68. John Wesley. Se não fosse Charles Wesley para compor 6.000 hinos, para trazer uma reforma metodista para a Inglaterra, entre os mais preciosos hinos, aquele com o tema Cantam Anjos Harmonias. Como pode o homem naquela geração falar que os anjos cantavam harmoniosamente? John Newton, inglês, mas tão famoso. Quer dizer, a música dele é mais famosa do que ele. Maravilhosa Graça. Canções que marcaram um avivamento. Canções que marcaram reformas dentro da igreja. Canções que ressuscitaram pensamentos a voltar-se para Deus. Todos esses homens, queridos, eles buscavam as coisas lá de cima. Não eram coisas humanas. Eram coisas que estavam lá em cima sendo geradas. E aqui está a nossa preocupação. O que nós estamos buscando como levitas? Pelo que eu estou vendo, nessa geração nós estamos buscando sucesso. Nome, grana. A senhora é aquela que fala, daquele pessoal que fala que todo mundo ganha dinheiro. Eu já tentei mudar o assunto. Todas as vezes eu prometo para vocês que eu penso em mudar, mas nunca Deus deixa. O que nós estamos buscando, no que nós estamos pensando, sinceramente, quando nós estamos compondo. Eu sou da geração da galera, dos artistas, cantores, solos, que tocava, cantava, produzia ou faziam composições comerciais. O que está vendendo no mercado? Vamos compor uma coisa que está vendendo. Vamos ali. Essa aí, o meu primeiro CD foi um fracasso no mercado. Porque eu era a cantora que sabia o estilo musical do mercado. Na época, na região do Nordeste, até hoje é muito forte ainda, o forró. E vai no e anjo sobe, anjo desce, anjo sobe, anjo desce, anjo sobe, anjo desce. E eu disse, eu vou compor. Quando eu orava, meu Deus, seu fracasso, essas músicas não vendem. Quando eu mostrava para alguns amigos mais chegados, eles diziam, Gláucia, teu CD vai ser uma porqueira. A primeira música que eu compus para o meu CD foi Uma Visão. Eu fui arrebatada. E quando eu voltei, eu escrevi. Ai, Senhor. Depois eu tive que fazer a segunda edição e botei um forrozinho lá, porque todo mundo reclamou, cadê o forró? Cadê o forró? Eu não acredito que não tem forró. Fui para o estúdio de novo, coloquei mais uma música lá. Põe o forrozinho, meu irmão, senão o povo vai me matar. A gente fazia questão de agradar o que o povo queria. O que estava vendendo. Só porque o irmão vendeu um forró há 50 anos atrás, não quer dizer que até hoje tem que ser forró.
Nem todo mundo vai gravar forró e fazer sucesso. De repente alguém vai gravar um MPB e vai fazer sucesso no meio evangélico. Estou até esperando essa unção. No que nós estamos pensando? O que manifestamos quando nós estamos cantando? Se é Cristo, por que tanto humanismo? Se é Cristo, por que as nossas músicas estão tão voltadas para nós? Por que nós estamos falando tanto do nosso bem-estar? E quando a gente entra pelas portas de muitos templos, você olha logo a frase imensa: pare de sofrer. Ela é aqui mesmo, ó. Parar de sofrer é tudo de bom. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. E a gente começa a cantar: pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer. E a gente sofrendo. Que humanismo, que combinação, que mentira. Você está vendo a minha vida? Eu não sofro mais. Olha aí, eu não sofro mais. Quem não sofre? Diga para o seu irmão: quem não sofre, irmão? Que mentira é essa, senhor? E aí a gente chega aqui e aí continua sofrendo e diz: ei, Deus, calma, Deus, estou sofrendo, qual é o problema? Essa igreja é fraca, vou para outra igreja. É claro que esse rodopio de gente aí, né? A igreja do evangelho circular, a galera está circulando. A galera está circulando porque eles querem parar de sofrer. E eu, desculpa, mas não existe isso. Quanto mais houver o espinho, mais você será quebrantado. E quando há quebrantamento, pensa na pureza. Pensa na sinceridade. Sabe, Senhor, eu estou aqui, só Tu sabes. Mas nada disso me importa, porque eu Te amo. Começam a fluir coisas tão sobrenaturais, que você começa a viver acima. E os cânticos espirituais começam a vir. Quem está em Cristo está morto e está escondido nele. Eu acho isso lindo. Colossenses 3 e 4. Quem está em Cristo está escondido. E essa canção fala disso. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me esconda nele, me constranja. Mas sinceramente, quando a gente é levado a ser exposto pela glória dos homens, e sinceramente, a coisa mais fácil é homem gostar de uma arte tola. Senão Calypso não vendia. É fácil, principalmente para brasileiro. Eu não vou nem imitar aqui, né? Para não escandalizar. Mas, sinceramente, eles estão levando para os shows. E eu me lembro da profecia de um louco profeta que estava no Brasil. Está no Brasil ainda, mas está calado. Quando ele profetizava, ele disse assim: vai chegar o tempo em que as pessoas irão atrás de Deus nos bares. Vão encher a cara e dizer: Deus, eu estou aqui. Está na hora, porque entra na minha casa, está em todos os bares. E os bêbados gritam na porta, mas não se convertem. Porque as músicas não geram arrependimento.
Porque elas foram comercializadas por preço alto demais. E é impressionante como o apóstolo Paulo fica o tempo todo: olha, não pode habitar em você a prostituição, e tal, e tal, e tal. A avareza, que é idolatria. A avareza está ligada ao mercado, ao dinheiro, ao comércio, ao exagero de possuir. O avarento. Diga comigo: a música no culto deve ser serva das Escrituras. Nós somos levitas. A nossa igreja louva muito. Mas se eu ministrar 1 hora, nós teremos 1 hora de palavra. Nosso culto dura 2 horas, 3 horas. Mas nós gostamos de ministrar a palavra. Existem muitas igrejas hoje que o louvor está atraindo as pessoas, mas a palavra não. É muita música, muita música, muita música, muita música, muita música e pouca palavra. Claro que agora cantor não canta e pregador prega, né? Cantor pode pregar e pregador pode cantar. Eu me lembro que nesse dia que eu preguei, o pregador cantou. Foi maravilhoso. Ele brigou tanto comigo. Cantor canta, pregador prega. Quando o cara subiu, então minha alma canta-te. Olha, pegou ele. Tem que entender que nós temos que ser livres aqui em cima. O que deve fluir são cânticos espirituais, tanto dos levitas, como dos profetas, quanto dos apóstolos, quanto das crianças. A música no culto é serva das Escrituras, disse Calvino. Se não for, ela está atrapalhando. Se o louvor, se o culto é a Deus, por que nós estamos querendo impressionar os homens? A gente faz um repertório preocupado com o que a igreja vai pensar, se a igreja vai gostar, se a igreja não sei o quê, se a igreja não sei o quê. Você é o levita, adorador, buscador da presença, profeta. Conduz a igreja a Deus, não a você. Nem que ela não goste, mas no fundo ela vai gostar. Conduza ela a Deus. Levita quer dizer aquele que une o noivo à noiva. Isso significa o nome Levi. Foi por isso que Lia colocou o nome do filho de Levi. Agora meu marido se unirá a mim. Levita é para unir o noivo à noiva. Levita é para se apagar. É para se esconder em Cristo. Nós estamos impressionando os homens. Os homens estão impressionados. Até a Rede Globo está impressionada. Quem diria, perseguiu tantos crentes. Perseguiu tanto. E agora venham todos, e eu vos mostrarei o dinheiro do meu bolso. Os homens podem até estar impressionando, e podem até estar impressionados, mas Deus não. Queridos, vamos parar com a história de achar que aonde tem sucesso Deus está. É só você olhar a vida de alguns profetas da Bíblia. Esses pensamentos humanistas. Na verdade, eu acho que Deus está muito indignado com tudo isso. E sinceramente, se as músicas de Deus, que eles dizem que são de Deus, estivessem sendo cantadas de verdade, talvez os homens fariam igual na época dos profetas, tapariam os ouvidos. Eu não aguento mais ouvir a tua canção. Por que eles rejeitam a palavra e abraçam as nossas músicas? Vocês não se perguntaram, não? Por que eles querem tirar coisas da Bíblia, páginas da Bíblia,
Estão fazendo leis para tirar páginas da Bíblia, para nós não pregarmos mais trechos da Bíblia. E por que eles estão aplaudindo as nossas músicas? Alguma coisa está errada. E não é com a palavra. Eu acho que nós estamos cantando as canções erradas. Porque o resultado não deveria ser a avareza. O resultado das músicas de Deus não deveria estar sendo o comércio. Não deveria estar sendo os troféus. Não é pelo que melhor canta. Não é pelos dons excelentes. É pelo que mais vende. Primeiro lugar, é o que mais vendeu. Tudo está em torno do comércio ali. Deixa os artistas evangélicos pararem de vender, se eles não vão despedir todo mundo para sua casinha. E sinceramente, quando o som de Deus se manifestar, o comércio vai ser quebrado. E os levitas que estiverem interessados nisso vai ter que encarar. Deus vai virar a mesa dos cambistas fonográficos. É CD? Deus vai dar ao gospel o que é do gospel e a Deus o que é de Deus. Vai ser uma quebradeira sem fim. Quando Jesus virar a mesa, o som vai mudar. Eu tenho certeza. Quando eu ouço uma música que, eu não sei se você lembra, mas lembram? Tentem lembrar das músicas que quando nós comprávamos o CD nas livrarias, que eles não eram tão famosos. A gente colocava no sonzinho do quarto e ia logo... Nós éramos conduzidos a dobrar os joelhos, a passar às vezes até o dia inteiro dentro do quarto. Quem passou por isso ouvindo uma canção? Acabaram-se esses momentos. Você fica catando esse aqui. Esse aqui fez sucesso demais, esse aqui me abençoou muito. O que está acontecendo? Tá legal, é uma sonzeira. Sonzão. Técnica boa. Pessoal, canta muito, canta muito. Impressionante. Se Deus mudar nossas canções, queridos, muita coisa vai mudar. Se nós começarmos a cantar cânticos espirituais, nós poderemos ser vaiados por uma igreja que já está acostumada com cânticos humanistas. Eu me lembro, era Assembleia Geral e eles me convidaram para cantar. Irmã Gláucia, venha cantar, louvar a Deus com um hino. Eu fui. Eu achei de cantar aquele hino antigo. Em espírito, em verdade, te adoramos. A primeira coisa, a letra é em espírito e verdade. Se você tiver com um pouquinho de verdade, um pouquinho no espírito, lá vai. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te adoramos. Comecei a cantar. Daqui a pouco eu recebi uma unção que eu esqueci que eu estava num templo central, com 1.200 pessoas me olhando. Eu virei para a cara dos pastores e comecei a falar em línguas. Quando alguém fez assim. Ai. Eu fiz assim, desculpa. Porque não era contigo. Por isso que tu tá rindo. Eu tive que passar porque eu preferia. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Se aquela busca era a presença de Deus. Se aquele amor que eu tinha pela presença. Vocês não passaram por isso?
coisa boa. Pastor, eu cheguei aqui no oba-oba, ó. Tudo é livre, ó. Adoração zona, a pegada pesada. Eu fazia assim, ó. O pastor fazia lá atrás. Tá rindo, né? Quando eu vi a igreja fazendo assim, ó. Tipo assim, eu vou obedecer o cara. Difícil. E nós transicionamos, vencemos. Vencemos esse período religioso tão difícil. Meu Deus, eu estava tão feliz. E eu ia para a igreja. E eu disse, meu Deus, e agora? O céu vai descer e nós vamos subir. E eu saía 3 horas da manhã da igreja assim, ó. Sempre fica o observador observando a gente até a hora que a gente cai e leva a gente para casa, graças a Deus. Tem os crentes observadores que ajudam a gente, os adoradores. Porque alguém tem que levar o adorador para casa. E vai ser o frio. Para isso que o frio serve, tá vendo? E aí, eu disse, meu Deus, pirou. Deus, lindo, tá lindo demais. Que unção é essa? E os adoradores começaram a ouvir, uau, querendo tudo, viravam as costas e tal. E eu disse, meu Deus, agora chegou a hora do Brasil. Quando de repente começou a vir um negócio estranho. Quanto é? Quanto é? É a pergunta de Mamon. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto é o show? E foi. E nós paramos aqui. Sinceramente, nós estamos parados aqui. E vai ser uma decisão nossa, da igreja, caminhar. Vai ser uma decisão nossa, queridos. Caminhar a partir de agora, com os nossos artistas ou sem eles, mas escondidos em Cristo. Porque Ele vai começar a inspirar anônimos. E talvez até Ele vai permitir que seja anônimo para sempre. Eu me lembro, eu estava lá no interior, lá no Maranhão, o ponto mais alto do Brasil, tão distante daqui. E eu disse, Senhor, que unção é essa? Ele disse, é uma unção que eu tenho escondida. Mas está chegando a hora de você mostrar essa unção. E eu disse, tu não fica feliz com isso? Ele disse, não sei. Porque quando eu começo a expor vocês me esquecem. Todos nós começamos com muita unção. Todos nós começamos com chinelo de dedo. Foi assim. E agora, tudo mudou. E a gente começa a viver aquele nível alto de exigências. E como a nossa carne gosta, como os homens aplaudem e como Deus se vira. Mas as canções proféticas voltarão. E esses dias no voo das águias vocês vão ver canções proféticas. Esses dias os levitas que vão subir nesse altar vão ministrar canções proféticas. Vão ativar a igreja. Há dons que estão dentro deles. Sabe, queridos, eu comia a unha tanto. A pastora é doida, mudou de assunto de repente. Mas eu comia tanta unha que era aqui, como diz o maranhense, um pitoco. E era assim, sangrava e eu chorava. Mostrava para o meu marido, ele disse, até quando isso? Eu ficava com vergonha. Às vezes eu ficava com
uma dor tão grande, de tanto comer unha, que eu não conseguia apertar as notas do violão. E ele olhava assim, coisa mais feia. Meu Deus, meu marido acha feio, eu não tenho vergonha na cara. Aí eu disse, a qualquer hora dessa eu vou enrolar ele. Eu vou dar um jeitinho, comprei umas unhas postiças. Aí botei, colei, fui para um casamento, nós íamos celebrar um casamento. Toda vez nos casamentos a unha estava assim, né? Eu falava assim. Porque estava toda arrumadinha, mas a unha era aquela coisa linda, com sanguinho dos lados. Aí, quando eu me lembrava, às vezes eu estava assim. Só que eu botei as unhas postiças e eu disse, uau, cara, que lindo. Cheguei lá e comecei a mostrar para minhas discípulas, elas, pastora. Eu, olha aí, ela, pastora, ficou lindo. Porque o ser humano é assim, tudo acha coisa terrena bonita. E olha que coisa linda. E aí ficamos olhando e tal, mulher então, hein? E eu comecei a achar aquilo bonito. No outro dia, eu ia viajar para ministrar. Disse, vou deixar elas aqui. Botei mais Super Bonder. Colei todas elas. Eu me lembro quando eu cheguei no aeroporto, uma caiu, uma amoleceu. Eu botei Super Bonder direito, meu bem. Eu não botei Super Bonder direito, está querendo cair. E aí eu fui para a sala de embarque, tinham 2 pastores, amigos nossos lá. Quando eu disse, Glaucia, oi, pegando com essa mão, segurando a unha. Opa, esse é outro sinal, né? E eu estava ali com aquela unha, mas com problema. Eu viajei até Brasília segurando a unha. Eu cheguei no aeroporto de Brasília, passamos não sei quantas horas lá e segurando a unha. Não tem o Super Bonder aqui no aeroporto. Chegamos na cidade, falei, meu bem, a primeira coisa que você vai fazer é comprar Super Bonder. O bichinho chegou e saiu correndo comprar Super Bonder. Eu colei, ai que linda, voltou normal. Fui pregar à noite e a unção foi tão tomada assim, foi algo tão lindo. E aí daqui a pouco eu disse, receba, quando eu olhei a unha foi embora. Aí eu saí da unção, irmãos, eu estava tão cheio do poder. Mas quando eu fiz assim que eu vi minha unha, eu disse, meu Deus, para onde foi essa unha? Todas as unhas estavam, menos a do dedão profético. E eu disse, Senhor, cadê minha unha profética? Do dedo profético, tinha que ser a unha profética. E eu fiquei, não acredito. E aí o Espírito Santo disse, Glaucia, volta a tua unção, volta a unção. Não atrapalha, não atrapalha. Me deixa trabalhar. Eu, tá bom, Senhor, tá bom. E aí, daqui a pouco eu desci e fui por as mãos. A moça tinha o cabelo imenso. Eu recebo, foi 2 unhas no cabelo da moça. E eu comecei a ficar sem unha. E o Espírito Santo começou a se derramar naquela igreja de uma tal forma. Foi tão lindo. E até que eu esqueci da unha, graças a Deus. E aí eu sentei assim nos degraus, chorando. E meu esposo chegou do meu lado assim. Só vi o bicho se abaixando lentamente. Pegou mais uma unha que estava no chão. E disse, eu vou guardar, tá? E botou no bolso. Eu estava tão embriagado quando eu olhei aquela unha, que era meu sonho, olhar uma unhona daquele tamanho. Aí eu disse, tá. Quando eu cheguei em casa, era só o primeiro dia da conferência. Eu falei, Senhor, eu quero arrancar todas. Eu desisto. E eu comecei a tentar arrancar, mas eu colei com tanto Super Bonder que só essa queria ficar. Falei, uma ficando vai ser ridículo, todo mundo vai perceber. Sem falar que onde a Super Bonder pegou, ficou tudo branco. Aquela cola horrorosa nos dedos, aquela unha horrorosa, pequenininha. E aquela cola branca em cima, meu Deus, vou passar mal vergonha da minha vida. Falei, mas de vergonha por vergonha, passei tanta vergonha, eu vou tirar. E puxei, quase arrancando tudo. Foi uma dor terrível. E quando eu fui ministrar no outro dia, querendo esconder os dedos, e o Senhor disse, Glaucia, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse, Senhor, por que eu faço isso? Ele disse, primeiro, essas unhas não são tuas. Por isso elas não estão em ti. Mas tem uma unha em ti que vai crescer, se você permitir. Tudo que é bom está dentro de ti. Deixe crescer. E eu deixei minha unha crescer.
eu descobri que o que Deus tem para fazer em Paranaguá já está dentro de você. Você só precisa fazer crescer. Não pega a unha dos outros. Não pega a unha postiça. Não precisa cantar igual aos outros. Vai haver uma música aqui tão única que outros vão querer imitar. Hoje eu estava estudando sobre os cânticos espirituais e me compungiu muito o coração quando os protestantes eram levados para a fogueira, assim como os nossos primeiros irmãos da igreja primitiva. Eles sempre iam cantando. Eles cantavam os salmos. E eles cantavam com tanto vigor que na França foi lançado um decreto que era proibido cantar salmos. E quando algum cantor que cantava cânticos espirituais e salmodiava a Deus insistia, eles tinham a língua cortada. E eu falei a Deus: se nós continuarmos cantando cânticos espirituais e não aceitando as canções de Mamon, alguém poderá cortar a nossa língua. Mas não é a nossa língua que canta. É o nosso coração. Eu quero que você entenda algo. Seja verdadeiro e seja espiritual quando você adorar a Deus. E valerá a pena. Perdoa-me, porque fiz de ti uma religião, porque fiz da adoração um ritual, fiz até da minha arte uma paixão. Perdoa-me, o sucesso me subiu a cabeça, a soberba do artista me atingiu e o temor se foi, o amor se foi. Não percebi que falava de ti sem essência, que cantava pra ti sem essência, que o dom e o chamado era teu. Mas eu voltei mais apaixonado do que antes. Enganei só não a ti, enganei só não a ti, Jesus. E
e voltei pra ti. E voltei pra ti, Jesus. Não percebi que falava de ti sem essência, que dançava pra ti sem essência, que o dom e o chamado era teu. Mas eu voltei mais apaixonado do que antes. Enganei só não a ti, enganei só não a ti, Jesus. E voltei pra ti, e voltei pra ti, e voltei pra ti, Jesus. Desarmado está o meu coração, desarmado está o meu coração, desarmado está o meu coração, Jesus. Sem chavões, sem emoções, sem imitação, sou eu e você, eu e você, Jesus. E voltei pra ti, pra não te perder. E voltei pra ti, Jesus. Recebe-me, recebe-me, estou voltando, estou mais perto. Desarmado está o meu coração, desarmado está o meu coração, desarmado está o meu coração, Jesus. E voltei pra ti, pra não te perder, oh, Senhor. E voltei pra ti,